Salve, salve, torcida tricolor! Começando aqui mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa número 12, depois de uma vitória, 2 vitórias seguidas do nosso São Paulo. Vitória no choque rei aí. Então, vamos apresentar a galera aqui, vamos apresentar a escalação do programa. Mas eu vou começar me apresentando aqui. Eu sou o Gil e tenho que dizer aqui que eu tô há 15 anos sem falsificar meu RG pra entrar na balada. Salve, nação tricolor! Presida na área. Não, eu quero dizer que eu tô há 15 anos tentando ser alguém na vida e até agora eu não consegui. Espero que eu consiga com esse programa maravilhoso, com os nossos 4 ouvintes que nós temos aí no Brasil inteiro. Valeu! Qual é, molecada? Ritmo de falsa. Eu confesso que eu estou há 15 anos sem ajudar o Goku a fazer a Kendama. Tá difícil. Valeu! Boa noite, soberanos. Já faz 15 anos que eu não assisto mais Emanuele. Parou de passar. Sacanagem, velho. Porra. Duvido, cachorro! Boa noite, pessoal aí do SPFC Podcast. E sou Ricardo Flight, escrevo o blog Crônicas do Morumbi no Lance. E com relação aos 15 anos, né? Os 15 anos debutantes que o Palmeiras ganhou uma festa no Morumbi, posso dizer que faz uns 15 anos também que eu não assisto novela na televisão, né? Acho que a última vez que o Palmeiras ganhou lá, acho que tava passando o Rei do Gado ainda pela primeira vez. Boa. É isso aí, agora ao som de valsa a gente vai tocando esse programa. Bora lá, vamos falar de São Paulo. Bora lá, então antes da gente falar do jogo de domingo, foi domingo ou foi sábado? Já esqueci já. Foi sábado, João. Foi sábado. Então antes de falar do jogo de sábado aí, vamos só conversar com o nosso convidado aqui, vamos apresentar. A gente tá ficando famoso agora, tem blogueiro do Lance aqui. Fala aí, Ricardo. Tudo bom, Ricardo? Beleza, Giovanni, Beto, William, Rafael. Muito legal, agradeço o convite. E vamos aí, né, falar um pouco de São Paulo, falar um pouco de futebol e também brincar com a situação, porque futebol também não pode ser uma ciência lógica, exata, uma coisa muito chata, para dizer a verdade. É isso aí, cara. E você é blogueiro do Lance, certo? Como que você foi parar aí, cara? Fala pra gente. Cara, a história é muito louca e vou contar porque acho que serve de incentivo para muita gente que curte o jornalismo esportivo. Eu comecei escrevendo, eu trabalho em assessoria política, escrevo há bastante tempo, mas sempre fui apaixonado por futebol e pelo São Paulo Futebol Clube. E aí eu comecei como um hobby mesmo, escrever sobre as partidas de futebol, os jogos, as notícias sobre São Paulo, os jogos, fazer um pós-jogo. Isso em 2006 comecei escrevendo para o site tricolorpaulista.net, depois colaborei para o Isto É São Paulo e fui escrevendo, mas eu tentava levar de uma maneira assim, sistemática mesmo, escrever sobre toda a partida, sobre contratações, sobre posicionamentos da diretoria, mas nada assim, sem pretensão mesmo, sinceramente, assim, mais assim para ter uma comunicação entre os são paulinos dessa mídia alternativa do tricolor, que no caso é como vocês têm esse podcast. Aí até um dia que o Lance tinha dentro do portal do Lance tinha o Lance Activo, que era uma plataforma como um WordPress, que eles disponibilizavam para você montar o seu blog de esporte, sobre qualquer esporte, sobre qualquer time, era livre. E eu vi que tinha essa plataforma, sinceramente não fiz com nenhuma intenção,
e montei o blog o Crônicas do Morumbi, que é o mesmo. Aí comecei a escrever regularmente, até que um dia, para minha surpresa, um editor de mídias sociais do Lance me mandou um e-mail falando que acompanhava meus textos, que gostava e que me convidando para fazer parte do Lance, para ser oficialmente mesmo entre os blogueiros do Lance. Sair da plataforma do Ativo, que era uma plataforma de torcedores, vamos dizer assim, e oficializar no Lance. A minha história é essa, assim, eu não mandei currículo, eu não fui atrás, eu simplesmente escrevi e o cara viu e me chamou. Uma história aí pra galera pegar como exemplo, né? Aí, presida, você que tá procurando trampo, cara. Não faltar na aula de português, viu, galera? Igual eu. Não bata na professora. Não Se bata na bater na professora. professora é complicado, né? Pensa. Ainda Tem que mais ela bater- sendo de tem- português, né? Tem que bater bem na bola, né? É, isso aí. Só se for minha barriga agora, né? Porque não tem mais futebol. Mas a história é essa, a história não tem essa, são coisas assim que acontecem na vida. E eu não sou setorista, né? Como o Daniel Perrone escrevia como blog do torcedor no Globo Esporte. Mas assim, mesmo sendo um blog do torcedor, entre aspas, isso eu falo para todo mundo que curte jornalismo esportivo, que, se você se dedicar, se você acompanhar mesmo, todo mundo consegue fazer um texto em alto nível para tão bom quanto os caras que estão lá como setorista. Isso não é uma coisa também inacessível, entendeu? Basta a sucessão de texto, você vai fazendo, vai acompanhando, isso você vai evoluindo. Então tem espaço para todo mundo. Então, beleza. Então, seja bem-vindo aí. Vamos começar falando aqui do jogo de sábado. São Paulo 2, Palmeiras 0 no Morumbi. Foi um jogo de consagração, né? Passaram a semana inteira exaltando o Palmeiras. É o Real Madrid da América. É o time mais caro. É não sei o que. Então, exaltaram o time a gente foi lá e meteu 2 gols na cara dos caras. Metemos 15 anos sem os caras vencer da gente no Morumbi, cara. O que você acha o que você achou do jogo, William? Então, meu cara, o jogo foi muito bom. Acho que foi um dos melhores jogos pra se assistir. Tudo bem que a gente sofreu demais, somente no primeiro tempo. O São Paulo não estava conseguindo fazer as jogadas, principalmente quando pegava no pé do Cuerva. O Cuerva ia. Não sei se o Rogério cortou a Itaipava dele. Não sei o que está acontecendo com o menino Cuerva. Não tá dando liga. Enfim, o primeiro tempo foi aquilo, e toca e não acontece nada, e toma sufoco, e toma contra-ataque. O São Paulo jogou com 3 zagueiros, que eu acho que o São Paulo deveria sim jogar nessa formação, com o Marcinho fazendo praticamente o meio de campo ali, jogando no 3-4-3, jogando mais avançado. Os 3 atacantes tentando, né, funcionar, porque o Cuerva ainda não estava bem. São Paulo foi muito pressionado, teve alguns lances de sorte, outros lances que faltou técnica aos próprios jogadores do Palmeiras. E aí no segundo tempo São Paulo deslanchou, foi jogando no contra-ataque. Realmente deu sorte naquele gol do Prato, porque o Prato chutou no cantinho ali quando o Prato estava caindo. Então foi um gol assim que pra falar agora vai. E aí o segundo gol foi uma assistência fantástica do Prato pro Luiz Araújo de novo fuzilar e o Prato falhar, para a nossa alegria, 2-0 pro São Paulo. Eu gostei demais desse jogo. O São Paulo tem que voltar a jogar com 3 zagueiros. O Jusilei ali à frente da zaga, acho que foi a cereja do bolo. Ele parou demais as subidas dos jogadores do Palmeiras, principalmente os que estavam armando. Então, assim, foi um jogo para redenção mesmo. E eu falei no programa passado que quando o São Paulo perdeu no Paulista pro Palmeiras, o São Paulo estava numa crescente. Perdeu pro Palmeiras, acabou o time. O time ficou... Acabou aquela magia de fazer 5 e tomar 4. E aí tava vindo meio cambaleando, pegou o Palmeiras e goleou. Ganhou, né? Então acho que agora o São Paulo vai ir firme
pra essa disputa aí. Eu acredito agora assim, na disputa por título, o São Paulo. Tá correndo por fora por título, mas eu acho que vai chegar forte, sim. 3 zagueiros. Eu sou muito, muito, muito a favor de 3 zagueiros, cara. Eu acho que o São Paulo se encaixa muito bem com isso. E tem zagueiro pra isso. Tem zagueiro pra isso. Por enquanto, né? Porque já saiu o Breno, já não estão renovando com o Lugano. Rodrigo Caio é o cara que pode ser vendido a qualquer segundo. Então, por enquanto, tem zagueiro. Aí, 3 zagueiros. E eu digo que se a gente começar com um esquema com 3 zagueiros, aí é heptacampeão na certa. Pode gravar aí. Quem tá gravando pode gravar que eu falei isso. O que você acha, Beto? 3 zagueiros? Ou tem que ir mudando a cada jogo, dependendo do adversário? Como funciona? Eu acho que tem que achar um padrão, né? 3 zagueiros é um sistema mais seguro, ainda mais com o Jusilei na frente deles. Fica um quarteto defensivo consideravelmente forte. De respeito. Gostei muito da atuação dos nossos zagueiros, inclusive do Lucão, o mais criticado por 90% da torcida. Pega no pé do moleque, como a gente pegou aqui no começo do ano também. Mas ele tá dando a volta por cima, né? Tá mostrando o resultado. O Lugano, os caras tem que renovar com o cara. Um substituto imediato do Maicon nessa formação de 3 zagueiros. E o São Paulo só conseguiu a vitória por causa da formação. Um sistema sólido conseguiu. Tem uma frase aí que é bem comum aí no futebol, que fala o seguinte: pra começar a ganhar, tem que parar de perder. E pra parar de perder, tem que ajustar a zaga. É o que o Rogério conseguiu fazer, pelo menos nesses 2 jogos. Tanto contra o Avaí, quanto contra as Pepa. Não sofremos gol e conseguimos sair com a vitória. Pra mim, 3 zagueiros é o ideal. Ainda mais como você tem Júnior Tavares, que mais apoia do que marca de um lado. Buffari não está tão bem, então teoricamente o Bruno se ia encaixar muito bem do lado direito, que também mais ataca do que marca, ou propriamente o Marcinho, que aí eu acho que a grande sacada por enquanto aí do brasileiro, do time de São Paulo, é o Marcinho, que entrou bem, atuou em 2 jogos, em 2 funções diferentes, conseguiu ir bem nas 2. E o Ricardo, antes do jogo a mídia apostava praticamente 90% no Palmeiras, né? É o elenco mais caro, é o favorito ao título. Você achava também? Eu sei que você torce pro São Paulo, mas você achava que tinha chance ali? Você achava que a gente ia meter o sabugo neles mesmo? Não, eu não, pra falar a verdade, eu não sou daqueles caras que mudam de opinião depois do resultado. Eu não acreditava que o São Paulo ia ganhar esse jogo. Eu até eu ficava com um certo receio de ser um 2, um novo 3-0 e que seria uma tragédia para esse momento doÃo Paulo. Assim, e no máximo eu falava, pô, se arrancar um empate já tá de bom tamanho. Isso é baseado no elenco do Palmeiras. A gente sabe que time no papel não ganha jogo, mas não vamos falar a verdade, não dá para negar que o Palmeiras está com um elenco muito amplo e poderosíssimo, né, cara? Poderosíssimo. Pô, um elenco que tem Borja na reserva. E o São Paulo para montar tem dificuldades até para montar um time titular com ausência de jogadores mesmo, e outros que estão na fase e outros machucados. Então, por mais torcedor que a gente seja, assim, acho que pouca gente acreditava no São Paulo. Assim, acreditar porque você é São Paulino é uma coisa. Agora, se você pegasse os 2 times, começasse a comparar, aí era difícil acreditar. Claro que você vai torcer, mas e vocês? Vocês assim, considerando o Palmeiras, o que vocês projetavam? Pra falar a verdade, eu tava com o cu na mão, cara. É bem isso, né? Claro que a gente vai falar, não, vamos lá, vamos acreditar e tal, mas, pô, não dá pra negar que o Palmeiras é um timaço, né, cara? Mas graças a Deus o futebol tem essas doideiras. É isso que a gente tava falando no começo. O futebol não é a ciência exata.
tudo depende do momento. Tudo caminhava para um 0-0 e a gente encontrou o Marcinho, fez uma puta jogada, enfiou a bola pro Prato, e o Prato, que é um jogador extraordinário, acima da média, conseguiu meter aquela bola entre a trave e o Praz. E aí mudou a dinâmica do jogo. E tivemos a sorte também do Jean errar o pênalti 3 ou 4 minutos depois do gol do São Paulo, que o empate também poderia mudar toda a dinâmica do jogo. Mas era dia de São Paulo e o futebol tem dessas coisas, tem desse lado imprevisível. Na verdade a gente teve sorte 3 vezes, né? Primeiro o Jean errou. Primeiro não, mas teve o Jean errando o pênalti. E os 2 gols do São Paulo foi uma falha vagabunda do Prazo, hein? Foi lá, estilo Denis. Ele encarnou o Denis. Ele encarnou o Denis. Vamos mandar o Denis pular o muro. Nossa, manda o Praz, eu quero o Praz. Mas não, ele é um puta goleiro, mas é que nesse jogo ele tava dormindo. Mas essa vitória aí de São Paulo foi importantíssima, porque as críticas sobre as dúvidas, né, sobre o trabalho do Rogério Ceni tava aumentando, né? E a gente vem de 3 eliminações assim pesadas, né? Uma na Copa do Brasil, tudo bem que na segunda partida contra o Cruzeiro jogou bem, mais ou menos nesse esquema que jogou contra o Palmeiras, tinha sido a melhor partida, vamos dizer assim. Depois com o Corinthians também se desencontrou, e o fiasco total foi um fiasco, a gente não pode ignorar isso daí, foi perder para um time de bairro que é o Defensa e Justiça. Tudo bem que dentro de campo são 11 contra 11, tem essa história, mas pelo amor de Deus, né, aquele time perder para o Morumbi, não só perder para esse time, mas a maneira como jogou as 2 partidas, por mais otimista seja o torcedor, que naquele momento tava difícil acreditar no São Paulo. Então essa vitória veio para dar um fôlego pro Rogério Ceni, muito mais que a vitória contra o Avaí, que todo mundo falou, essa não tinha nem que comemorar. Mas a vitória contra o Palmeiras, né, deu uma sobrevida pro Rogério Ceni, digamos assim, e deu mais confiança pro trabalho. Mas o São Paulo tem muito a evoluir ainda. Não só por parte do time, mas por parte da comissão técnica, mas por parte da diretoria também, que também tem que oferecer um elenco mais reforçado. Ô Gil, só complementando aí, Ricardo, a diretoria tá oferecendo um elenco mais reforçado pros times adversários, que só vende no contrato. Tá foda. Falando nisso daí, só pegar um trechinho. Se a gente for analisar mesmo o São Paulo, a gente tem que analisar não só o ano de 2017 com o Rogério Ceni, mas ampliar a análise. O São Paulo teve um ciclo virtuoso de 2005 a 2009, que ele ganhou, a 2008, que ele ganhou Paulista, Libertadores, Mundial e depois 3 campeonatos brasileiros seguidos. Depois de a partir de 2009 até hoje, nós ganhamos apenas um título, que foi a Copa Sul-Americana em 2012. Se vocês puxarem na memória, vão ver que o São Paulo foi campeão de 2005 a 2008, porque ele sempre tinha um time bom, mas também o Milton Cruz fez um trabalho legal, porque ele estava ali naquele momento, que sempre estava buscando, mesmo com o time forte, ele sempre estava buscando jogadores, reservas imediatos, vamos dizer assim, que é o que o Palmeiras está começando a estruturar esse ano, com esse amplo elenco. Então, mesmo quando o São Paulo era campeão do mundo, aí vendia o Lugano, já tinha um outro zagueiro tão bom quanto para entrar no lugar. E assim foi, ano após ano. Então, o São Paulo vendia jogadores, mas já tinha peça reposição à altura. Então manteve um ciclo de 4 anos assim muito vitorioso. O que aconteceu nos últimos anos, vamos pôr de 2009 para cá, principalmente na última passagem que foi com o Aidar, aconteceu um problema, não sei se vocês vão lembrar. Quando o Aidar foi para a Colômbia contratar o Osório exigiu que, falou, não, tudo bem, qual que é o time? Ele viu o time e falou, mas vocês não vão vender ninguém, né? E vocês vão trazer mais gente. Quando o Osório chegou, venderam o Denilson, venderam o Souza, que foi pro futebol turco, começou a vender um monte de gente, que o cara também, então não foi só a proposta que ele recebeu do México, a proposta do México veio numa hora espetacular, porque ele já queria sair de São Paulo, porque aquilo que foi combinado não foi cumprido. E o São Paulo vem num processo de desmonte
ano a ano. Então agora pode ver aqui, o ano passado nós tivemos que recorrer a muitos jogadores por empréstimo, caso do Mena, do Cruzeiro e outros jogadores, para formar um time mais ou menos, né? Aí a questão é que a gente foi nesse desmonte e agora está nessa situação que nós estamos. E do ano passado para cá, muito se falava, temos que promover a base, tal, mas a promoção dos moleques da base não veio muito de um planejamento, se vocês analisarem, veio muito mais por uma necessidade e por sorte, né, a molecada do Sub-20 estava arrebentando, então, mas aí foram subindo os moleques, mas assim, não é fruto tanto de um planejamento, então o São Paulo também vive uma crise nesse sentido. E falando nisso, agora acabou de sair a notícia de que o Lille da França quer levar o Luiz Araújo por 10,5 milhões de euros e o Thiago Mendes também num pacotão, os dois por 18 milhões de euros, alguma coisa. Então pode ser mais um moleque essencial para o São Paulo que está indo embora. E a gente vai, em contrapartida, a gente não consegue contratar nem o Bob. Você quer ver um outro caso, para não tomar tanto tempo, mas da situação crítica que o São Paulo vem sofrendo desse desmanche? São Paulo, que é um clube gigantesco, 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da América, 6 vezes campeão brasileiro, foi lá e contratou o ilustre Chiesa. O cara simplesmente, o São Paulo ia disputar a Libertadores, isso ano passado. O cara simplesmente abandonou a concentração e falou, não quero, eu quero ir jogar no Vitória. Então ele abandonou o São Paulo, abandonou a possibilidade de jogar uma Libertadores. Então a que ponto nós chegamos? Que um jogador como Chiesa abandona um clube do tamanho de São Paulo. Então, Chiesa e Neymar do Nordeste, né? O Rogério. O Rogério foi mais também pelo fato do Balsa boicotava muito ele, né, meu? Assim, eu não acho o Neymar do Nordeste tão ruim assim. Ele não é um craque, evidente, mas ele não é tão ruim. E todas as vezes que ele entrava, ele tinha estrela, meu. Ele sempre deixava o dele. Era um cara participativo. Considerando esse elenco do São Paulo, eu acho que ele é um cara bom para compor elenco. Mas o Balsa boicotou muito ele, porque o Centurion tropeçando na bola, agora eu vou comprar a briga. Eu não vou afirmar aqui que o Rogério jogava mais que o Centurion. O Centurion arrebentou no Racing da Argentina. Mas naquele momento, analisando aquele momento, o Rogério era mais útil para o time do que o Centurion. E o Centurion teve chances e mais chances, vocês concordam? E ele não jogava nada, ele tropeçava. A minha avó de Bengala joga melhor que o Centurion. Bem isso aí. Então, mas naquele momento. E o São Paulo numa draga danada, né, meu? Então não tava em condições de ficar dispensando jogador, mas é basicamente isso daí. Esse é um bom debate também, porque São Paulo sempre foi muito bem planejado, muito bem estruturado, assim, sabe, na reposição de peças. E agora a gente está vendo aí o que está diante dos nossos olhos. A gente está só, como alguém aí disse, nós estamos vendendo e não conseguimos repor. O São Paulo tem um estimativo de fechar o ano com quase 70 milhões de prejuízo e tem uma dívida que chega perto de 300 milhões de reais. Então, como que fica? Como faz para contratar jogadores se as finanças do clube estão complicadas? Como que fica, presidente? Eu só gostaria, antes do presidente falar... Se for me xingar, eu já te derrubo aqui. Não vou te xingar hoje, não. E se for chamar o Centurion de Deus Eterno, também te derrubo. Não. Vamos lá. Primeiramente, eu só queria deixar claro que eu acertei a aposta da semana passada, 2-0. E, segundamente, o Centurião não é Deus sagrado, ele é mito sagrado eterno. É diferente. E eu gosto do Rogério, assim, porque ele era um bom reserva do Centurião. É que vocês não entendem, o Centurião, ele é um triatleta. Ele dribla, corre e nada. Então vocês ficam criticando o cara, você não sabe da malevolência que ele fazia ali. Tá? Porque aquele jogo contra o Toluca, todo mundo comemorou os 2 gols do Centurião jogando de 9 falso. Nessa partida ele jogou bem. Tá vendo? Tá vendo? Mito. Por isso que é o melhor jogador. Só nessa partida também, né? Em 2 anos, melhor uma jogador partida. Argentino Não, melhor jogador argentino da atualidade que jogou no São Paulo com a camisa 20. Quem é? Centurião. Tô mentindo.
Canhete jogou mais do que ele com a 20. Filha da puta, Nossa tinha esquecido. senhora. O Canhete O Canhete usou a tá- 20? Usou a 20, é Quando verdade. veio, jogou com a 20. Caralho, como Mas o é Canhete isso, foi o velho? segundo melhor jogador argentino que vestiu Nossa. a camisa do São Paulo. O Canhete despontou no Boca e ele e jogou bem um período no Boca, jogou bem pra cacete. Então, nesse ponto aí eu não condeno a diretoria, porque nem o Centurion dá pra condenar, porque meu, o cara carregava o time do Racing, que foi campeão argentino, nas costas. E tem coisa que não dá certo, né? Não tem jeito. Igual todo ser humano tem fases boas e fases ruins. Você pode sair do teu emprego, ir pro emprego que você vai ganhar mais, tem todas as condições e tal, e não se adaptar. Então, isso também não é condenável, entendeu? Mas, assim, insistir é complicado. Então, só para completar, a completagem que eu não completei, o Ricardo ele citou de jogadores que não se adaptam. É engraçado que, no geral, não só no São Paulo, mas jogadores do estilo do Oswaldo, do Rogério, que vem do futebol nordestino, não conseguem se adaptar ao futebol do Sudeste. O São Paulo já teve casos, outros times já teve casos. Porque eles são jogadores rápidos, que correm com a bola e tem um passe, mas não são artilheiros. E lá no Nordeste não tem tanta pressão quanto tem aqui. Isso é a minha visão. Agora o caso do Centurion, eu acho que ele teve sim bastante oportunidades. Eu brinco muito de ser fã do Centurion, mas eu sei que ele teve bastante oportunidades só porque era o Balsa. Se não fosse o Balsa, o Centurion ele nem jogaria. Ele não mostrou aquele futebol do Racing em lugar nenhum, nem no Boca ele tá mostrando. Primeiro que não tá jogando na mesma formação. Mas o que ele fez no Racing, igual o Ricardo acho que acompanhou. Eu sempre cito aqui, eu acho que todo programa eu cito quanto ele carregou o time do Racing nas costas. Ele fez demais aquele ano, ele destruiu. Tanto que o gol do título foi dele de cabeça. O Centurião tem 1,5 m, ele fez o gol de cabeça. Mas eu espero assim, que agora, final de junho, ele possa voltar ao São Paulo. Acho que vai estar praticamente decidido isso, que ele volte. E se vender mesmo o Luiz Araújo, pode ser uma opção, porque ele tá em uma boa fase, tá em forma e sei lá, eu torço muito pro Centurião, porque ele vale muito, é caro pro São Paulo, então a gente tem que torcer pra ele. Posso dar um pitaco? Eu também. Vai lá, cara. Mas primeiro é sem turimito, viu? Não, isso que você falou eu concordo. Eu acho que o São Paulo acertou. A gente não pode criticar tudo e também falar que tudo tá certo. A gente tem que ter uma análise nos dois lados. Realmente ele estava muito ruim e ele tinha que ser emprestado mesmo. Só que o fato dele ser emprestado não significa que agora ele é imprestável, né? Que ele não presta mais. Eu sou de acordo de devolver o Chaves, trazer ele de novo e agora sob um novo contexto, sob um novo comando, com outros jogadores, tem que tentar, cara. Ainda mais a gente que não tem jogador nenhum. Modo de dizer, né? Em relação, não tem dinheiro para contratar, tem dificuldade, então por que não tentar recuperar o Centurion? Eu acho válido também, tô com você. Gostei desse cara, Gil. Deixa ele aí mais no programa. Chega de falar de Centurião, que Centurião é um perna de pau. Não, mentira. Chega! Mentira. Cachaceiro. Acho que ele cabe no elenco sim, mas também não é essas coisas não. Acho que foi super valorizado aí justamente por causa dessa temporada que ele passou no Racing. Não, eu não tô falando que é craque, mas é o que temos pra hoje, né? Não, mas o Willian tá. Sim! Quem é o melhor? Desiludido, coitado. Entre Messi, se fosse colocar no meu time, entre Messi, que só tem a perna esquerda, e Centurião, que é um triatleta, quem eu vou escolher? Centurião. Boa. Então já. Acho que o presida não falou, você não falou, né, presida? Aí, 20 segundos aí, presidente. Eu tô meio tranquilão aqui, o papo tá bom, tô ouvindo hoje, tô mais tranquilo. Então já fala aí, bola cheia e bola murcha, São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Peppa Pig. Bola cheia? Bola cheia. Não tem nem o que falar, né? Lucas Prato. Eu acho que já é a 6ª vez que o bola cheia vai pro Lucas Prato. Sua e de bola. metade do elenco aqui. De 18 milhões de torcedores. Também. Cara, bola murcha. Deixa eu pensar aqui. Putz, tem que dar mesmo. Sei lá, eu gostei da entrega de todo mundo, assim. Não vi. Não. Teve um
um amiguinho nosso que também eu dei bola murcha pra ele na rodada passada. O Cueva, né? De novo deu uma decepcionada. E daí entra aquele detalhe que eu falei no último programa que pra mim já não tá mais colando esse papo aí de falta de ritmo, não tá jogando, então ele tá decepcionando demais, assim. A gente poderia até ter saído com um placar um pouco melhor se ele tivesse aparecido um pouco mais pro jogo, jogar assim, sendo o Cueva que a gente conhece. Então, tirando ele, eu acho que a maioria ali fez um jogo bom. Eu vou seguir o presídio, acho que o Bola Cheia não tem discussão, cara. O Prato é a alma do time, ele é capitão do time, é o que se entrega da raça, da assistência e tipo, que assistência, ele tá fazendo todo o papel de ataque, de centroavante, de segundo atacante, de ponta e armador do time. Cara, é Lucas Prato. E também seguindo o presídio, o bola murcha é o Cueva. Futebol é engraçado porque quando o Cueva chegou, ele já chegou em alta no São Paulo, então ele manteve uma média de jogar alta até quando machucou. Então, o jogador passar por uma fase ruim é normal, é tranquilo, cara. Eu confio no Cueva, daqui a pouco ele vai fazer um gol de pênalti, vai crescer e vai voltar a destruir. É o craque do time, é o craque da seleção peruana, mas tá passando por uma fase ruim, que todo jogador já passou, cara. Ronaldinho já passou, Ronaldo já passou, Kaká já passou, Centurion já passou. Então, assim, a gente tem que entender que... Centurion que tá jogador passando. Não tá. Centurion é ele. É que a mulher irritou um pouco ele, aí ele ficou um pouco bravo, aí a mulher deu uma carada na mão dele, mas só isso. Só. E voltando pra não perder o foco, então bola cheia vai pro bola murcha vai pro Cueva, por essa má fase, mas daqui a pouco volta ao normal. Eu acho que quando ele for pra seleção, encontrar os amigos peruanos, tomar um pisco, vai ficar louco, aí ele volta ao normal. Bom, não vou pro Prato, que todo mundo já viu o jogo, sabe que o Prato não dá nem pra comparar. Então, eu não vou no Prato, vou dar uma mudada, vamos fazer uma outra análise aqui interessante. Eu já falei até um pouquinho. Ia dar bola cheia o Fernando Praz por ter falhado nos 2 gols. Mas como ele joga na Peppa Pig, não pode, né? Mas bola cheia, Marcinho. 2 jogos, 2 funções. Conseguiu ir bem nas duas, cumpriu o que o Rogério pediu, conseguiu aparecer pro jogo, muito útil. Acho que tem muito a crescer aí no São Paulo, se continuar nesse ritmo que ele tá. Então, olho no Marcinho aí, que pode dar bastante alegria pro São Paulo. Bola murcha, com certeza é o Cueva, não tem o que falar, não conseguiu dar sequência para jogadas, ficou assistindo de camarote o jogo. Precisa jogar, senão tem que sacar. Por que tem que sacar? Confio no Cueva igual os nossos amigos, mas se não tá bem, tem que sacar. Futebol é o momento. Não adianta a gente, o Cueva jogou bem, ele é craque, mas não sacar o cara do time se o cara tá mal. Se o cara tá mal, tem que sacar, tem que pensar no time, não só no individual de um jogador. Direto e reto. Bola cheia, Prato, um jogador extraordinário, que só não tá marcando mais gol porque o nosso meio campo criativo ainda, se é que a gente tem, ele tá devendo muito. E bola murcha pro Cueva. É isso aí, eu vou seguir o senso comum aqui, acho que não tem jeito, né? Prato tá jogando demais, o cara ele marca, volta, dá assistência, cara, tá um monstro. Se ele continuar assim, eu vou criar um fã-clube dele, igual o Will criou do Centurion. Já tô criando a página no Facebook aqui, Prato Mito Sagrado. Prato pra sempre no São Paulo. Esses bagulho aí zica, né? Eu criei o fake do Leco, o Leco só tá dando mancada. Bom, então já que dá zica, cria aí um do Denis e um do Wesley. Pô, é verdade. Aí piora, tio, você é louco. Não, mas aqui. é zica reversa. Tô criando tá aqui parecendo Denis uma Paredão. cumba virtual isso daí. Denis Paredão, pode curtir aí. Esse aí já tem, Ju. Ah, puta que merda.
Denis Paredão Tem- 2. Tem o Denis Mão de Alface. Fake do Denis é que é o que mais tem. E bola murcha também é o Cueva, né? Nem vou entrar em detalhes que vocês já falaram tudo aí. Passado, o tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Peppa Pig. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Eu não me sinto muito bem. Vai pra briga, espera a passagem na pela direita do prato, lançado na área, pro gol do São Paulo! Sabe quem fez aqui no Morumbi? Sabe quem fez? É Lucas Prato! Arrancada lá pela direita, Marcinho. Espera bem, faz. São Paulo desce para o ataque, Prato domina. Adiantou na grande área, Luiz Araújo. Pro do São Paulo! Luiz Araújo! Prato, que bola, que passe! Prato perfeito, Luiz Araújo entra na área e rola pro fundo do gol, na saída de Fernando Praz. Bola rasteira, balança a rede do Palmeiras. Gol do São Paulo aqui no estádio do Morumbi, explode a torcida São Paulina. Luiz Araújo, o segundo gol do São Paulo. Luiz Araújo, camisa 31, é bola na rede. São Paulo! Bola na rede. Prato, que passe! Lucas Prato brilha, marca o primeiro gol, serve o Luiz Araújo no segundo. A zaga do Palmeiras não acompanha, a bola vai para o fundo do gol. Agora no placar do Futebol Globo do Rádio. São Paulo 2, Palmeiras 0. Isso aí, vamos falar agora. Will, passo a bola pro senhor agora que a gente vai falar de um assunto que interessa pra você, cara. Quer dizer, Opa! interessa pra Agora? todo São Paulino, né? Interessa, obviamente, mas você é um claro defensor aqui dessa hashtag que tá rolando aí, Renova Lugano, cara. E reza a lenda aí nos bastidores que o Leco não quer renovar, não. O que você acha? Primeiro que eu acho que o Leco é um velho cachaceiro, né? Eu acho que baixou o espírito juvenal nele, ele tá bebendo uísque agora que tá no poder definitivo. E ele se esqueceu que ele trouxe o Lugano pra ganhar força no São Paulo. E agora não tá nem dando bola pro Lugano. Quem assistiu os jogos do São Paulo, como eu assisto fanaticamente, é só você voltar na hora do intervalo. O Rogério volta conversando, os assistentes deles voltam conversando com os jogadores e o Lugano volta conversando com os jogadores. No jogo contra o Palmeiras, o Lugano chamou o Cueva de lado e deu uma bronca fudida nele. E vocês podem ver no replay, não tô mentindo não. O Lugano deu uma bronca fudida no Cueva pra ele jogar assim, jogar assado. Então assim, eu acho que a gente não pode desperdiçar um jogador desse que tem uma liderança fora de campo. Renova com o Lugano até o final do ano. São Paulo se classificar pela Libertadores, renova com o Lugano até o final da Libertadores. Não é que vai te ganhar só um zagueiro, vai ganhar uma liderança. Essa liderança é forte do Lugano. Então assim, acho que
não por todo o que o Lugano já fez pelo São Paulo. É um dos ídolos máximos pra mim, acho que é um dos 5 maiores ídolos do São Paulo. Mas é por tudo que ele tá fazendo pelo elenco atual do São Paulo. Ele deu uma declaração que ele prefere tomar as dores, tomar as críticas, porque ele aguenta. Ele coloca o peito para levar essas balas pelos jogadores. E é isso que ele fez quando estava antes do jogo contra o Palmeiras. A imprensa bombardeando o São Paulo, quem deu a coletiva foi o Lugano. Então a gente tem que respeitar um jogador desse. Não renovar com o Lugano é uma falta de respeito pela história do Lugano e pelo jogador, pelo elenco atual. Se o Leco realmente quiser que esse elenco do São Paulo se una mais, o Lugano tem que continuar, tem que renovar o contrato do Lugano, nem que seja até o final do ano, para ele decidir se ele se aposenta ou não. E se ele falar não me aposento, renova. Se ele falar de novo não me aposento, renova. Porque o Lugano, ele tem a história do São Paulo, tá ligada com o Lugano. E o Leco deve muito essa candidatura ao Lugano. Então tem que renovar sim. Eu sei que até eu tava vendo no Twitter, quem tava ouvindo o pessoal aí, eu ia vendo no Twitter, tem um cara que falou, hoje vai ser o programa mais chato, porque esse cara é corneta e ele critica o Rogério Ceni. Manda um abraço pra ele. Pô, o Cristiano, acho que é Cristiano. Cristiano, tamo junto. A questão é o seguinte, esse negócio de corneta, é assim, ó, a gente tem que só vou falar esse negócio da corneta um pouco antes pra relativizar isso daí, porque é o seguinte, todos nós aqui, eu escrevo sobre São Paulo, mas eu não posso distorcer os fatos. Torcer não é distorcer, porque senão fica uma discussão, por mais informal, a discussão informal é legal, mas a gente não pode colocar a nossa paixão acima de tudo, senão a gente começa a alucinar, né? Aí a gente perde o contato com a realidade. Então, um dos pontos que a torcida está vivendo agora é que o Ceni, pelo fato de ele ter sido mito como jogador, ninguém pode questionar o cara. Então, eu não tô... a crítica pela crítica, isso não é legal. Quando o Rogério Ceni vai bem na partida contra o Palmeiras, aí eu pego e falo, não, o Rogério Ceni poderia ter melhorado. Eu acho que isso é cornetagem. Aí é você ficar procurando defeito onde não tem. Isso não é legal. Isso eu procuro não fazer nos meus textos, assim, nos meus comentários. Agora, todo torcedor tem o direito de questionar qualquer membro da comissão técnica e qualquer jogador e qualquer dirigente, porque o São Paulo Futebol Clube está acima de todo mundo. Então é o seguinte, virou uma coisa de louco. Se você questiona o Ceni, você é taxado de corneta para tentar desqualificar a sua opinião. Isso eu acho babaquice, mas a gente convive com isso, porque cada um pensa de um jeito e isso está dentro do fanatismo. E o outro ponto, agora voltando ao assunto inicial, é a questão do Lugano. O Lugano também é uma coisa que desperta muitas paixões, porque eu fui favorável, eu não fujo da situação não. Eu fui um dos caras muito favoráveis, cara. Escrevi sobre isso falando, eu acho que o Lugano seria ideal pro São Paulo, porque o São Paulo estava vivendo uma fase de um elenco descompromissado, apático, um bando de chinelinho mesmo. Se vocês buscarem na memória, o São Paulo é um time que, se perdesse de 3-0, eles tinham uma reação. Se ganhasse de 1-0, os jogadores tinham a mesma reação. E o São Paulino queria ver um time que poderia até perder, mas que lutasse dentro de campo. E o Lugano, para quem é São Paulino, ele representa não só um ciclo de glória, ele foi campeão do mundo com São Paulo, mas também ele representa essa raça, porque a gente queria um time com alma. Eu apostei nisso também. Só que o Lugano veio já numa idade avançada. E vamos ser sinceros, o Lugano foi muito pouco aproveitado. Aí tem gente que pode falar assim, Ricardo, mas nas poucas partidas que ele entrou, ele foi bem. Isso também não é verdade. Se você pegar a partida contra o ABC de Natal, ele falhou na marcação, na cobrança de escanteio, ele falhou na marcação. Mas também não estou jogando no lixo as atuações do Lugano. Mas a gente tem, como São Paulino, a gente tem que, até pela preservação do ídolo gigante que ele é e o que ele representa para o São Paulo, eu acho que está na hora dele parar. Ele não fala em aposentadoria, não estou aqui querendo aposentar o Lugano, isso é uma decisão única e exclusiva dele. Mas no São Paulo já deu o que tinha que dar. Assim, ele tem um salário muito alto. Como eu falei agora
agora há pouco, o São Paulo vive uma crise financeira e a gente tem dificuldade de contratar jogadores. Então, a relação custo-benefício para você manter um ídolo que não está jogando e não tem condições de jogar todas as partidas é muito difícil. Ele vai fazer 37 anos esse ano. E o São Paulo não tem jogadores. Com o salário do Lugano, a gente pode buscar um jovem talento ou buscar um cara mais consagrado, um reforço. Só que aí tem um porém, eu não renovaria, mas eu quero deixar claro que eu faria uma saída honrosa para o Lugano. Se caso ele resolvesse parar de jogar bola, eu manteria a ideia, faria um jogo comemorativo no final do ano com toda a pompa que ele merece mesmo. Esse cara é muito foda, ele honrou muito a camisa do São Paulo, e só que o tempo é implacável para todo mundo. E eu absorveria o Lugano colocando ele num cargo técnico, ou na comissão técnica, ou na categoria de base, alguma coisa. Ele elaboraria um projeto para fazer essa transição. Mas como jogador, a gente tem que ter, a gente não pode ficar refém de um passado que, como o próprio nome diz, já passou. Olhando o passado, a gente já está desde 2009 sem ganhar título, teve um título só. Então essa coisa do São Paulo conquistar o mundo, tudo, o Lugano traz tudo isso à mente. Mas como diz o hino de São Paulo, né, as nossas glórias vêm do passado, a gente está preso numa estrofe do nosso hino. Se a gente se o Leco não tomar decisões impopulares, vamos dizer assim, porque isso vai provocar uma reação fodida da torcida, ele também não vai dar um passo adiante. Então alguém tem que tomar essa atitude. Então nesse ponto eu acho que o Lugano, o São Paulo não tem que renovar com o Lugano. Se ele resolver ir para a Europa, para o mercado chinês, então que fique a promessa que um dia ele volta a trabalhar numa outra função extra-campo no São Paulo. Agora, depois da minha opinião, pode jogar as pedras que eu tô aqui preparado. Beleza, começo. Não, brincadeira, não vou fazer isso não. Vou jogar uma pedrinha, pode? Uma pedrinha pode, né? Vai claro, um pouquinho. O debate faz parte disso aí. Começa com uma pedrinha, daqui a pouco vai a cadeira, vai. Vamos lá. Eu vou jogar o sofá, que eu tô no sofá. Eu vou tentar fazer igual que você falou, analisar o Lugano não no passado, mas o Lugano atual. Eu vou tentar esquecer que ele não ganhou nada no São Paulo, ver um jogador da Europa que jogou muito tempo, se consagrou na Europa e está jogando no São Paulo. O menino Lugano, ele dentro de campo. A gente tira o Michael e o Rodrigo Caio, que são os dois principais zagueiros. Quem são os zagueiros que sobram hoje no São Paulo? Douglas, puro talento. E quem mais sobra de zagueiro? Lucão, Mito. Lucão, não, Mito é o centurião. Lucão, o Deus. Militão que é da base, a gente não pode jogar. E o Militão também joga como volante também, né? Precisa definir se ele vai jogar como volante ou como zagueiro, né? Eu acho que ele vai iniciar como zagueiro. Ele vai fazer igual o Rodrigo Caio. Ele vai iniciar como zagueiro e depois vai ser recuado para ganhar experiência. Então hoje, se tirar o Rodrigo Caio e o Michael... Se recuar, ele vai pro gol então, pô. Vai começar como zagueiro. Se recuar, ele vai pro gol. Vai começar como goleiro. Você entendeu, mano. Você é volante e depois zagueiro. Não me irrita. Tô tá nervoso bom. já. Pode continuar. E aí, tirando o Rodrigo Caio e o Michael, só sobram o Lugano e o Lucão como zagueiro. Você deu o exemplo do jogo contra a ABC. No jogo contra a ABC, a zaga também foi Lucão e Lugano. E essa zaga foi bem, tomou um gol pela falha dos dois. Contra o ABC também foi essa mesma zaga e tomou um gol. Mas estava aquela fase do São Paulo que todo jogo tomava gol. Então a gente não pode crucificar o Lugano. Então a não renovação do Lugano significa perder mais um zagueiro. E quem que sobra para essa zaga são dois zagueiros só. Que o Militão a gente não pode contar porque a gente não sabe que posição ele vai jogar. E é um jogador que veio da base. Ele nunca acho que jogou um jogo no profissional. É uma promessa ainda. É uma promessa. Então, enquanto não contratar um zagueiro para falar, não, tipo, tô trazendo esse zagueiro. Hoje eu vi uma notícia que aquele jogador do Santa Fé São Paulo voltou a negociar com ele. O William, pelo nome é bom,
Cecílio lá. Potker. 1,90 m. Então, se vir um jogador desse, com ele, com o Lucão, será que vai dar certo? Porque toda vez que o Lucão jogou ao lado do Lugano, o Lucão teve uma responsabilidade técnica e tática muito boa. Tomou gol? Tomou. Mas teve uma responsabilidade técnica. Então o Lugano ele tem essa liderança dentro de campo. Os jogadores, quando olham o Lugano, nossa, os olhos brilham, os caras jogam bem, o Lugano grita com eles, mesmo não sendo capitão. Então eu acredito que deve renovar pelo esse fator extra-campo. Não pensando na idolatria do jogador, mas pela essa liderança dele dentro de campo. Eu acho que tem o Prato na frente, com uma liderança do ataque de chamar o time. O Michael perdeu muito isso, então o Lugano automaticamente essa liderança de mesmo dentro de campo ou fora de campo, ele gritar com o time, apoiar o time, e vocês podem rever todo o jogo. Quando tá voltando do intervalo, o Lugano encontra algum jogador, ele já fez isso com o Rodrigo Caio, já fez isso com o Sean Schmidt, e nesse último jogo foi contra o Cuervo. Ele dá bronca no jogador, indica se tem que fazer isso, fazer aquilo. Então o São Paulo vai perder muito dessa liderança não renovando com o Lugano. Cara, é essencial o Lugano renovar e permanecer no time, né? Os jogos que ele entrou, pra mim ele entrou seguro, sim. Pode ter cometido alguns erros em alguns jogos. Tanto que eu até cornetei ele uma vez aqui, o Will ficou bravo, mas eu cornetei, porque ele não foi bem. Deixa eu só perguntar uma coisa, muita gente tá falando que é por causa do salário. Ele ganha, alguém sabe quanto ele ganha? Ele ganha tudo isso mesmo que estão falando? Uns 300 mil. Na faixa de 300 mil, porque parece que ele ganhava 280 mil no Cerro Porteño, e se eu não estiver enganado, a cláusula do contrato dele falava que qualquer time que oferecesse além do salário dele, ele poderia sair do time, é uma coisa assim. É na faixa de 300 mil reais por mês. Mas parece, quase igual ele. Sabe o que tá emperrando aí a negociação dele? Eu ouvi falar que o São Paulo quer renovar até o fim do ano. Só que ele tá querendo 1 ano e meio de contrato. Acho que é por isso que tá emperrado até agora. Pelo menos isso aí eu ouvi dos bastidores. Aí estão falando que o Lugano tá pleiteando 1 ano e meio de contrato. E o Leco quer só até o fim do ano. Justamente pra isso, vai até o fim do ano. Vai pra Libertadores? Vai mais 6 meses, vai até o final da Libertadores. Ganhou a Libertadores, é mais 6 meses, vai até o Mundial. Pra mim, teria que ser feito assim. É 1 ano e meio também, se formos pensarmos, que é o contrato que ele queria. Então pra mim deveria ser nesses termos. Libertadores, fica até o fim do ano lá. Libertadores, mais meio do ano. Se ganhar Libertadores Mundial, até dezembro. Meu entendimento, faria assim. Mas tem que ver o que o Lugano quer, né? Se ele aceitaria esse tipo de contrato. Não, mas eu não sou a favor também de... Que nem o Ricardo falou. Eu não sou a favor de renovar o contrato só pela importância dele, né? Eu acho assim que eu renovaria no máximo até o final do ano. Aí faria lá, né? Parecido com o que fez com o Rogério e tal, bonito, beleza. E se ele quiser no outro ano fazer parte da diretoria, não sei se é possível pelo fato de estar tudo profissionalizado agora, sei lá como funciona. Então não sei se seria possível, mas daria um jeito dele fazer parte da comissão técnica, algo do tipo. Mas eu só renovaria pelo fato de hoje o grupo estar, pelo que a gente ouve, né, de jornalistas, de setoristas, pessoas que estão lá dentro do clube, que o clima é muito bom, que o ambiente é muito bom, que não tem mais aqueles grupinhos que nem havia com o Michel Bastos, aquela coisa com Carlinhos, né, aquele grupinho do Miguel lá. E então eu acho que ele é importante nessa questão assim hoje. Eu acho que se ele saísse hoje, não renovasse no caso, até o final do ano pelo menos, poderia haver um racha, sei lá, alguma coisa assim, porque tipo 2, 3 derrotas do time
Não, os líderes que vão segurar ali na hora do aperto, geralmente é o Maicon, é o Lugano, é o Rodrigo Caio, é o Prato. São esses caras aí, vamos dizer assim, que são mais coração, né? Então eu acho que eles seguram mais a onda. Só que o Lugano, eu acho que pelo fato dele não estar jogando, ele é o que mais envolve a galera ali. Por mais que ele não esteja jogando, ele tá lá incentivando, toma cartão até do banco, grita, fala, marca. É um técnico ali fora do campo. Então eu acho que se não renovasse com ele, poderia acontecer algum tipo de problema nesse sentido. Eu acho que é o único problema mesmo que poderia acontecer. Numa eventual crise, ou nova crise, né, se é possível, de 3, 4 derrotas, por exemplo, e ele não tá ali no ambiente. Eu acho que esse seria o problema. Eu não acho que o ciclo dele ainda tem que continuar assim por mais 1 ano, 2. Eu acho que ele, como jogador, já não consegue ser mais o mesmo. A gente fala dos jogos que ele participou e ele foi bem, e eu sempre concordei, todo mundo sempre concordou. Em relação aos que estão lá, ele é melhor. Por exemplo, ele é melhor que o Lucão hoje, fácil, né? Disparado. Do Douglas, ele teve um nível no momento ali jogando mais que o Maicon, até mais que o Rodrigo Caio. Agora que a defesa deu uma estabilizada, mas sempre quando ele entrou ele foi bem. Então isso ele tem a favor dele. Mas eu acho que o ciclo tem que ser só até dezembro, cara. Só até dezembro. Porque renova mais 1 ano, aí vai vir toda aquela coisa de parte da torcida, pô, mas tá velho, pô, não sei o que, e da imprensa, pô, mas vai pagar 300 pau pro cara ficar no banco, não sei o que, palestrante. Então eu também concordo com isso. Eu acho que é no máximo até o final do ano, só por esse motivo que eu falei, de não ter uma nova crise ali dentro, para não ter grupos, né? Eu acho que agora, hoje, o São Paulo não tem esses grupinhos ali que nem tinha antigamente. Então, só por esse motivo. Acho que uma coisa dessa, uma que representa bastante isso que a gente tá falando dele reunir o grupo, foi na Florida Cup lá, né? Que a gente foi campeão daquele torneio dificílimo lá, e a galera pegou ele e fez ele levantar a taça, né? Viu que o pessoal gosta dele mesmo, né? Ele une bem o grupo. Então falamos de renovação e vamos falar de contratação agora, né? Que São Paulo tentou e no final contratou quem? William? O seu Dorival ali, o jardineiro, trocou. Era o seu Luiz Carlos. Era o Luiz Carlos. O Luiz Carlos tem 53 anos. Grande Luiz Carlos. Jardineiro oficial. E agora contratou o seu José Dorival, que é um jardineiro já renovado, um jardineiro gourmet, que já trabalhou em grandes restaurantes aqui, fazendo, sabe, aquele formato de avião. E contratou ele agora, um salário aí de quase R$2.000 por mês. É um jardineiro que tem uma tesoura afiada, sabe? E a tesoura dele corta no ângulo vertical invertido. Você sabe aquele ângulo vertical invertido, né? Sei. Quando ela tem aquele apoio na ponta que você pega assim. Isso, aí ela faz toda aquela curva mais acentuada pra direita. Tá então certo. ele já tem uma manha assim, né? Então é isso. Essa foi a contratação do São Paulo. Tá certo. Muito boa. Acertou. Muito boa. Beto, É o que temos pra hoje, né? temos pra hoje, porque tentou Fernando Bob, aí falou que era mentira, e de repente não, tá negociando, teve a proposta, no final das contas parece que o cara que não quis vir, é isso mesmo? É festa junina, né? Puta Meu que Fernando pariu. Bob, é mentira! É mentira! Como que era o zagueiro do Santos lá, o nome dele? Olha esse o daí eu Kleber! comemorei. Ó, o Kleber. Esse eu comemorei. Eu também comemorei, mas é triste você saber que a gente não consegue contratar nem perna de pau, cara. Não, e nessa toada nós estamos indo pro caminho da roça, né? Aproveitando a trilha. Não, mas quando o mais engraçado de muitos da torcida, o Gil me fez lembrar uma coisa. É que a torcida falou, Fernando Bob é ruim.
Kleber é ruim. Aí São Paulo não contratou. Porra, não consegue contratar esse? Não consegue contratar Não, esse. Cara, se é ruim, pra que vai trazer? Eu Kleber, acho- cara, quando eu vi. Rapidinho, só completar aí, Ricardo. Eu já passo Foi, esse passo Foi. pra você, cara. Vai ser de letra esse passo, peraí. foi mal. Quando eu vi o Kleber, eu falei, mano, pelo amor de Deus, velho. Traz o gêmeo do Lucão, mas não traz esse Kleber, velho. Chegou com uma pinta de xerife no Santos. Primeiro que o xerife já tá ultrapassado na imprensa. Mas é xerifão, no primeiro jogo foi expulso com o Santos ganhando de 6-2, mano. Então eu falo, cara, é um jogador cabecinha. Não ia valer pro São Paulo. Graças a Deus esse não veio. Agora, pera aí, Ricardo, ó, letra, vai, moleque, completa. Não, então, eu acho que, como a gente comentou, o futebol é movido muito pela paixão, e paixão é uma coisa volátil, né? O Fernando Bob, cara, é um bom jogador. Agora, assim, principalmente considerando que os caras que a gente tem. O problema, eu vou lançar uma nova provocação aqui, mas é uma coisa que não é cornetagem, é uma coisa que nós, São Paulinos, temos que pensar, cara. A gente se acostumou com a mediocridade. Então tem muito jogador ruim, assim, ruim perto de grandes jogadores que nós vimos passar pelo São Paulo, mas considerando a nossa realidade, cara, a gente fica desesperado por aquele jogador. Para você ver como que decaiu o nosso elenco. Se pegar a fase que o São Paulo foi tricampeão brasileiro, pô, a gente viu passar Lugano num momento legal, André Dias, Alex Silva, Breno no tri brasileiro. Então, e hoje em dia a gente se contenta com um jogador como, sabe, tem extrema dificuldade para contratar jogador de mediano para ruim. Essa é a verdade. E aí, o Fernando Bob, ele pode não ser um craque, mas perto do elenco que São Paulo tem. E analisando o contexto, que é o seguinte, hoje nós temos o Jusilei, cara, que é um monstro. O cara joga muito ali, deu equilíbrio pro time de São Paulo. Só que a gente tem que sempre lembrar que é o seguinte, nós vivemos de felicidades momentâneas, porque o Jusilei, ele não é do São Paulo. Então se o São Paulo pensa em montar um time, que esse ano é um ano de reconstrução, a gente tem que buscar contratação mesmo que o Fernando Boa, por exemplo, viesse e fosse reserva do Jusilei, mas a gente tem que preparar alguém para chegar, para ocupar esse lugar depois que o Jusilei for embora, porque esse cara custa um absurdo no mercado internacional, nós não vamos ter grana para comprar ele. Eu vou concordar com você em relação ao Fernando Bob. Esse realmente eu queria, principalmente para ali contra o Cícero não estiver bem, contra o Thiago Mendes não estiver bem, principalmente que o João Schmidt ele vai embora, seria uma boa peça de reposição. Mas o Kleber, cara, eu não vejo com bons olhos. Eu acho que é um Michael sem classe, é aquele que sou brutamonte, mas não ia virar, cara, no São Paulo. Então esse daí eu dei graças a Deus que não trouxe. Aí tentou o Luiz Otávio, acho que é Luiz Otávio lá, zagueiro. Esse daí foi não tinha o que fazer, a Chapecoense tinha prioridade, a Chapecoense foi e contratou um jogador. Então se o São Paulo tentou. Eu vejo outros jogadores aqui no Brasil que tem potencial para jogar no São Paulo, para ser um reserva, mas é que o problema é que quando o São Paulo tá indo já deu notícia, sabe? Estão deixando vazar. Eu lembro na época alta do São Paulo que quando o São Paulo trazia o jogador, quando o São Paulo anunciava que tô negociando com o jogador, cara, o jogador tava assinando. Ô William. Oi. Desculpa te interromper aí, mas a gente vai precisar rufar os tambores aqui, cara, porque tá pra entrar um cara foda aqui na conversa. E aí, galera? Aê! Ele acordou! Não acredito! Peraí, vamos ligar pro livro dos recordes. Ele conseguiu dormir por quantos? 4 programas e meio. 4 programas. Parabéns, Léo. Ô, foi mal Põe aí. a música aí do Ayrton Senna pra ele aí. Aê, caralho. E aí, Léo, como é que tá? Como é que tá a sua vida? E aí? Como é que você tá? Você tá bem? Você tá de Beleza? boa? Tá bastante corrido lá no trampo, galera. Desculpa aí
pelas ausências aí. Mas tá relaxa, foda. é nóis. Mas, Léo, aqui que é seu trabalho. Eu não tô Eu entendendo. te pago pra quê? Ah, né? é verdade. Também tem essa, né? Não tem desculpa, né? Aqui é meu trampo também. São 2 trabalhos, né? Na verdade. Se levar ao pé da letra. Galera, aí os ouvintes aí, já faz 15 anos que o Léo não participa do programa. Aê, boa! Não. Pô, não tem isso tudo não de tempo, cara. Olha, só pra você tá inteirado aí, o William tá falando. Ninguém tá ouvindo o que ele tá falando, mas ele tá falando. Que a gente Ninguém tá tá conseguindo, tentando contratar todo mundo, mas não tá contratando ninguém, cara. Você tá sabendo, né? Fernando Bob, Kleber, Fernando Bob, Neymar, esse Kleber Messi. aí, graças a Deus, né? Esse Kleber aí, graças a Deus, é mais um refúgio do Santos que não vem pra gente. Amém. Aleluia. Fernando Bob, eu fiquei triste, cara. Fiquei triste. Escutei uma reportagem, uma entrevista dele hoje, né? Escutei uma entrevista dele hoje falando que tava na dependência aí do Inter, né? Que detém o passe dele. Mas enfim, a gente tem que ir com calma, cara. A gente não tem muita grana, então tem que ir com calma mesmo pra investir. Eu não era a favor da vinda do Everton Ribeiro. Eu acho que é muita grana pra um cara, né? Um cara só. Acho que tá bom ali. Tem que olhar nos times menores, cara. O Everton Ribeiro acho que foi mais boato do que Luiz Otávio, exatamente. Infelizmente esse Luiz Otávio não veio. Ele parece que é um bom zagueiro, hein? E eu não sei se é verdade. Eu acabei de ler aqui que parece que o São Paulo não tem como é que fala? Intenção de renovar com o Denis, é isso mesmo? É uma pena, né, cara? Porque. Infelizmente, né, cara? Infelizmente, ele é um. Porque Se acabar o programa aqui, eu não tenho Cara, eles eram um mito, tem né, mais mano? vontade de fazer. Ele é o terceiro. Se o Denis sair e não tiver uma festa pra ele, cara, de despedida, eu vou ficar 9 anos no clube, né? 9 anos, cara. No máximo vai ter um happy hour ali na Avenida Marquês. Vocês falam mal do Denis, mas ele entrou pra história do São Paulo. Ele nunca perdeu pro Palmeiras no Morumbi. Exatamente. Aqui agora, para registro apenas, Aqui agora é Faz- o programa. faz 15 anos que eu não vejo Dragon Ball Z. Pra registrar aí. Eu faço Puta piada merda, com Dragon Ball Z aí, ó. Não, o cara Defende tá tudo. há 15 anos que ele não participa do programa e quando ele participa, ele me copia. Ele me copia. Pior é que eu pensei, Tá bom, desculpa, pior é que eu pensei na mesma piada. Eu pensei Não, na mano, mesma não. frase. eu mudo então, não tem Esses problema. caras sem criatividade é foda. É que eu Vou tô, embora, assistindo, hein, Gil? aí, Vou Gil. embora, eu hein? tô assistindo de novo Dragon Ball, daí, tô com o Dragon Ball Z na cabeça o dia inteiro. Aí eu falei, vou falar alguma coisa do Dragon Ball, né? Daí eu pensei que o Will ia falar, eu falei, deixa quieto, acho que ele vai falar. Não deu outra, né? Esse nerd, deixa eu mesmo com a minha do. Faz 15 anos que eu não gravo aqui no SPF Cast, galera. Foi mal. Agora ficou sem graça. Agora ficou sem graça. Porque eu já... Mas já gravou. Gil, se não renovar meu contrato, eu não volto, hein? Só renova se tiver hashtag. Beleza. Ô Gil, não, Volta, Centurião. falando sério agora. Só pra encerrar o assunto contratações, eu mandei ali, né, pra vocês, que o Nicola soltou uma notícia agora que até o Ricardo mencionou, do Luiz Araújo e do Thiago Mendes pro Lille. E assim, fiquei Aí meio fudeu, né? com o pé atrás, né? Só que, pra ficar um pouco pior, acabou de sair no Globoesporte.com Puta que. que é verdade. Então, quer dizer que, só para dar a informação mais concreta, o Lille, que é os 2 jogadores, e ofereceu 65 milhões nos dois, 18 milhões de euros. Aí seria 38,3 milhões pelo Araújo e
27 pelo Thiago Mendes. Parece que o São Paulo já estava sabendo da proposta e foi apresentada pelo empresário Giuliano Bertolucci. E parece que o São Paulo pediu pelo Thiago Mendes um valor de 40 milhões. Olha. Porque, não, 27 é o que o Lille ofereceu, né? E o São Paulo quer 34 milhões. Porque o 20% do Thiago Mendes é do Goiás. Então, para o São Paulo ficar com um valor um pouco maior, ele pediu 34. E do Luiz Araújo, o São Paulo tem direito a 70%. Então, no caso, se o Luiz Araújo fosse vendido por 38 milhões, o São Paulo ficaria com 26. E o São Paulo quer ficar com 27 do Thiago Mendes. Então, se a gente for colocar no papel aí, vamos colocar no papel Thiago Mendes, Luiz Araújo. Surgiu essa informação aí do Júnior Tavares, que a mãe dele escancarou no Instagram. Já ia falar e o Rodrigo Caio. Porque todo mundo vai falar, pô, mas não saiu nada do Rodrigo Caio. Mas o Rodrigo Caio, ele é vendido em toda a janela, né? Só que dessa vez eu tenho, assim, mais 100% de certeza que ele vai. Por quê? Ele já tá com um problema, com parte da torcida, tá com esse problema problema entre aspas, né? Daquele negócio do fair play, já não tava jogando mesmo futebol, então eu acho que o São Paulo ali, uma proposta já que for razoável, já vai levar. Agora, se a gente for colocar esses 4 jogadores aí que estão teoricamente para sair, ou numa possível saída, acabou o Campeonato Brasileiro, né? Porque vai colocar quem no lugar? Quem que vai contratar? Eu não vejo um jogador no futebol brasileiro que substitua o Thiago Mendes à altura. E o Thiago Mendes, ele é ruim assim em alguns lugares, alguns determinados jogos, mas pra mim ele é o melhor, ele é um dos melhores na posição do Brasil se ele quiser. O Rodrigo Caio, que eu não sou muito assim fã dele, então não vou sentir muita falta. O Luiz Araújo, você vai sentir quando você vê que quem vai substituir ele vai ser o Lucão. Não vai ser o Militão. Vai ser o Militão. O Lucão também, se Deus quiser, ele vai junto de brinde, assim. Aí tem o Luiz Araújo, que o David Neres já saiu, né? A maior promessa até então da base. E vamos dizer assim, sobrou o Luiz Araújo. Até que eu gosto bastante do futebol dele. Mas vai agora sair, vai colocar quem? O Wellington nem bichado. O Marcinho não sabe se vai continuar no mesmo padrão ou não vai. Cintura e mito! Mano, obrigado, olha, eu ia completar isso agora. Com esse time, com esse time Madrid, de hoje, unidos, com esse time de hoje, já com os caras ali, eu já acho que nós vamos brigar ali entre sexto e oitavo. Entre o quinto e oitavo a gente vai brigar com o time que a gente tem hoje. Se sair esses caras, 10º, 12º, igual ano passado. É a minha opinião, e porque eu tenho quase certeza que não vai ser reposto esses jogadores à altura, né? Completando aí, dando um pitaco, é preocupante porque são 4 titulares, certo? O menino Júnior Tavares, se perder, se desses 4, acho que o Júnior Tavares é o pior, porque tem reserva, não tem. Aí tem um jogador lá chamado Edmar, que é tricampeão romeno. Tricampeão romeno, é de respeito, mas não é um jogador que vai fazer falta. Talvez a posição que o São Paulo menos sinta será a do Luiz Araújo, porque tem bastante jogadores de lado. Tem jogador da base, tem o Wellington, né, que tá bichado, tem o Marcinho, o Morato acho que não volta a jogar esse ano, e tem, querendo ou não, o Centurião. Mas tem jogador para jogar de ponta, tem o Gilberto que pode fazer essa função, o Tomás e o Cuervo ainda. Então, assim, talvez você sinta menos essa... Menos não, mano, pelo amor de Deus, corta isso. Menos porque que sinta isso. Agora, o Thiago Mendes realmente não tem jogador que faça o que o Thiago Mendes faz. Ele arma o time, joga pela ponta. O jogador que o Rogério tenta fazer isso é o Wesley. Só que o Wesley, sabe, né? O Wesley também é triatleta. Então é complicado. Agora, o Rodrigo Caio é uma questão de tempo, São Paulo perder. Além do que o presidente falou, a convocação do Tite mostra que o Rodrigo Caio vai ser vendido, mano. Quando o Tite começa, quando o jogador da seleção tá jogando mal e vai pra seleção, velho, não adianta. O Rodrigo Caio é jogador de seleção e ele tá jogando mal e ainda tá indo.
é que já tá beirando pra sair. E o São Paulo não conseguir contratar ninguém, isso é preocupante, cara. Acho que essa do Fernando Bob, o São Paulo já esperava pelo João Schmidt, mas não esperava pelo Thiago Mendes. Mas sabe qual o problema, Will? O problema é que, tipo assim, a gente acabou de perder 3 contratações, né? Era o Fernando Bob, o Luiz Otávio e quem que era o outro mesmo? O Kleber. O Kleber. Beleza, vamos discutir se o cara é bom ou ruim agora, vamos dizer assim. Mas, no caso, o São Paulo já estava pensando nessas vendas. E daí, as 3 contratações, ou possíveis contratações que viriam, não vem mais. Então, quer dizer, vai vender os caras, que já vai abrir o mercado aí, e vai contratar quem agora? Vai montar o time no meio do campeonato? É muito B.O. Aí depois vai sobrar pra quem? Vai sobrar pro Mito. Vai sobrar pro Rogério. Vão falar que ele não tem padrão de jogo, que ele não mostra taticamente, que só quer saber de números, mas daí não tem time. Ai, moiado. Agora eu tô preocupado. Não, o pior mercado, se a gente for pegar aí no mercado brasileiro, não temos muitas opções, hein? De jogadores disponíveis para essas posições. Lateral, o São Paulo tá procurando lateral desde a saída do Júnior. De lá pra cá, o São Paulo tá procurando lateral esquerdo. Beto, Achou? só se a gente encontrar na como eu falei, Série B. Ó, se for vamos pensar aqui, ó, em alguns jogadores que estão encostados que poderiam com 60, compor elenco. Vamos lá, Beto, zagueiro. Ô Beto, Eu tenho 2 nomes aí em mente pra zagueiro que estão encostados, que no meu entender poderiam somar com o São Paulo. Um deles, Eraso, tá encostado no Atlético Mineiro. E o Hernando, que jogou temporada passada pelo Inter, também tá encostado. O Paulão já foi pro Vasco, sobrou o Hernando. Então, pra mim, esses 2 zagueiros estão encostados, poderiam ser uma aposta aí pra compor o elenco, ou até mesmo pra ser titular. Eu gosto, assim, no time que eles estavam ano passado, tomaram bastante gols, mas não só por culpa deles. Pra mim, são 2 bons zagueiros que poderiam ajudar. Aí vamos pra volante. Volante a gente não tem muita opção. A gente tem um Arouca, mas o Arouca já tá velho. Será que ele queria voltar pro São Paulo? Tá encostado no Palmeiras. Outro volante, difícil, acho que não tem. Volante assim. Bom, tem aquele Richelli do Sport, que é um bom jogador. Ele é o segundo volante. Ele faz a função que o Thiago Mendes faz hoje. Renovou. Seria um jogador interessante. Mas não sei se essa briguinha de São Paulo e Sport aí por causa do Neymar do Nordeste pode ter estremecido aí as diretorias. Então, pra mim era uma opção. Jogador de ponta, Centurimito. O William falou, deixa o Centurimito lá jogando. E tem o Wellington nem que tem que mostrar pro que veio. Então, não vou pensar em jogador de ponta agora. O Wellington nem veio. Nem veio, né? E sobrou quem? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo não tem. Sinto muito, não tem lateral esquerdo. O jeito era trazer o King Naldo. Não, mas o Reinaldo ele joga em todos os clubes. Só que o Reinaldo é jogador de clube pequeno. Jogou no Sport e destruía. Jogou na Ponte e destruía. Tá destruindo na Chapecoense, que é o cobrador de falta, o cobrador de pênalti oficial. Aí chega no São Paulo, faz qualquer merda e acha que a torcida pega no pé. Pô, você faz o básico nos outros times. E no São Paulo você pensa que você é o Marcelo do Real Madrid? Aí também é demais. O Reinaldo não dá, mano, no São Paulo. O que vocês acham desse valor, meu? Eu acho muito baixo. Se caso acontecer a venda do Luiz Araújo, eu acho muito pouco, meu. Sabe, isso é um grande problema do futebol brasileiro. Você vendeu um moleque que veio arrebentando, ele oscilou e tal, isso é normal, ele é muito novo. Mas, pô, vender por 10 milhões de euros, tem cada perna de pau na Europa, transferência de zagueiro, de time mediano lá, sentando de futebol alemão, não sei da onde. Meu, os caras são vendidos por 30 milhões de euros, então a gente... essa situação do Luiz Araújo se concretizar, mais uma vez, é a falência do futebol brasileiro. Que todo mundo sabe que aqui é uma colônia, né? É uma colônia exportadora de matéria-prima pro futebol europeu. O duro é que esse moleque vai pra lá por 10,5 milhões de euros e depois é vendido pra um Juventus, pra um outro time aí, e por 100 milhões, por 80 milhões por
40 milhões, 50 milhões de euros. Então é muito pouco. Assim, primeiro que o São Paulo não tem ninguém, como vocês bem disseram. E segundo, que não alivia nada para os cofres do clube. Vale lembrar que saiu uma notícia esses dias que existe uma projeção financeira no São Paulo, que o São Paulo vai fechar o ano com um déficit na casa de 68 milhões. E coincidentemente, só para colocar uma questão para todo mundo que está ouvindo pensar, engraçado, né? Mas os valores desse pacotão aí, Thiago Mendes e Luiz Araújo, é nessa faixa aí desses 68 e poucos milhões para que o São Paulo não feche o ano no vermelho. Então, assim, a situação precária do clube pode fazer com que a gente rife jogadores que a gente poderia ser muito importante nesse momento, né, ao longo do campeonato, dentro de campo, e futuramente numa venda muito maior. Mas pela crise financeira do São Paulo, isso não estou afirmando, mas isso pode influenciar muito, porque as contas têm que fechar. O São Paulo já é um clube que acumula dívida na casa de quase 300 milhões. Então a gente tem que acabar rifando nossos talentos. É um caso diferente do David Neres, que foi por 50 milhões de reais. Então nesse caso aí, vamos ser sinceros, por mais talentoso que o moleque fosse, não daria para desprezar esse valor. Mas eu acho muito pouco pelo Luiz Araújo. Agora, com relação ao Thiago Mendes, eu acho que tem que vender mesmo. O Thiago Mendes, ele é um bom jogador, mas ele não é um craque, entendeu? Ele não é um cracaço, e esse valor, se for 8 milhões de euros, eu acho que é um bom valor por ele. Agora, as alternativas para a gente contratar, a gente tem que pegar jogador, igual você falou, o Eraso tá no Atlético Mineiro, eu acho uma boa apostar nisso daí, desde que não seja uma coisa, um salário muito alto, uma grana muito alta, porque por uma grana muito alta, acho que só o Prato mesmo tá justificando o alto investimento. Que ele chegou um cara que veio não só para ser titular, mas para ser decisivo. E o São Paulo tem que passar por um processo agora também, que o Corinthians, todo clube já passou por isso, e o Corinthians tem um exemplo bem clássico nesse sentido, que é o Paulinho. O Paulinho, que até está sendo cotado para ser contratado por um time inglês agora, se salvo engano, ou um time... Bayern de Munique. É um alemão, o Bayern de Munique, exatamente. O Paulinho, ele era do Bragantino. Então o Paulinho se enquadra nesse contexto do Marcinho, que veio do São Bernardo, e do Morato, que veio do Ituano. Então a gente também, todo o torcedor nem sempre dá para contratar um jogador do nível do Lucas Prato. Então a gente também, o São Paulo tem que apostar em alguns jogadores como Marcinho, Morato. Uns vão dar certo, outros não vão dar certo, porque é uma maneira também que, além de promover os moleques da base, é uma maneira também de pegar caras do futebol do interior, como sempre foi feito isso no futebol brasileiro. O futebol do interior ou de outros estados revelavam jogadores para tentar também fazer caixa. E ao mesmo tempo, porque hoje em dia é muito mais difícil, quando a gente tem um mercado da bola, é uma coisa complicadíssima atualmente, porque até a década de 80 não tinha jogadores que saíram do Brasil e ia jogar na Itália, por exemplo. Hoje, qualquer jogador mediano que sai do Brasil e vai para a Europa, o cara estoura lá, o cara vale uma fortuna, não tem como repatriar o cara, a não ser que você vai fazer uma loucura e vai arrebentar com a parte financeira do clube. Então a gente tem que buscar alternativas aqui dentro mesmo do Brasil, a não ser que seja um negócio extraordinário, assim, sabe? O Prato eu acho que foi um golaço do Leco. Também eu não sou aquele cara que só critica o Leco, mas a gente tem que encontrar alternativas aqui, porque o clube endividado, projeção de déficit, elenco reduzido, como que você vai tentar repatriar alguém? É complicado. A gente tá entrando num ciclo decadente no futebol brasileiro, e o São Paulo é reflexo disso. Para fechar esse assunto, vou pegar o exemplo do Maicon. O Maicon era um jogador que jogou aqui no Brasil, ele teve um auge lá na Europa, no Porto. Aí ele veio por empréstimo, teve um momento muito bom. São Paulo gastou quase 40 milhões de reais no Maicon. É impressionante. Ela falou assim, qual o retorno que nós vamos ter desses 40 milhões de reais? Então,
hoje em dia não dá só para pensar o futebol analisando o craque, nós temos que pensar até no retorno também financeiro, porque os clubes, a maioria dos clubes brasileiros estão todos endividados. É uma situação, uma sinuca de bico mesmo, difícil encontrar bons jogadores com preços que cabem no orçamento, na realidade do futebol brasileiro. Pra situação ficar um pouquinho pior, tá? Mas não é que eu tô querendo que ela fique um pouco pior. Não, mas é realista, né? Eu fiz uma listinha aqui agora. Só nesse mês, olha quanto de jogadores São Paulo pode perder. Rodrigo Caio, Thiago Mendes, Júnior Tavares, Luiz Araújo, Lugano, Chaves e o João Schmidt. Quase meio time São Paulo vai perder ou pode perder esse mês. Isso se não surgir uma outra, né? É porque como a janela vai abrir, né? Você não sabe quem pode ser. Ô, Presida, ainda tem aquela sondagem da China pelo Maicon, né? Também. Esqueceu disso, né? Esse seria uma boa, dependendo do valor, hein? Esse seria uma boa mesmo, eu também concordo. Mas aí que fica... Muita gente aqui, tem até um grupo no WhatsApp que o pessoal tá comentando sobre isso. Mas assim, muita gente tá vendo só o lado financeiro, né? Mas aí vai entrar várias questões. Será que o dinheiro vai ser 100% para pagar a dívida? Ou vai ser meio dividido? Ou não vai ser? Então o medo do torcedor é isso. Vamos ficar mais um ano sem ganhar um título. Vai ser mais um ano de reconstrução. O Rogério Ceni vai ser o alvo disso. Ele sempre vai ter que ser um Cuca da vida, montar times. Nunca vai ter um elenco padrão. O Lucas Prato, que o Ricardo elogiou aí, eu também acho que foi um grande acerto do Leco. Ele veio pelo projeto, pelo planejamento que ele disse que o Leco falou pra ele. Então, peraí, o que será que tá passando na cabeça do Lucas Prato agora? Pô, eu vim pro São Paulo porque o Leco falou que ia montar um timaço, que ele ia dar totais condições da gente brigar pelo título, que jogadores e tal, elenco, e o Rogério a mesma coisa. E os caras tá tudo indo embora. Então, assim, eu espero assim de coração que se for vender, que venda só o necessário, mas que pra ontem os caras já tem que ter outros jogadores de olho. Você tava comentando aí sobre esses analistas de desempenho, né, e tal, que o Rogério teve que ir atrás do Marcinho, do Morato, o Leco contratou o Prato. Então, quer dizer, se a gente for ver essa função, ela é do Pinotti hoje, né? O cara que vai lá atrás do jogador, que era a função do Marco Aurélio e tal. Será que o Pinotti tem assim contatos, referências de outros jogadores? Fica ruim pra ele também, porque o torcedor que não, aquele torcedor passional, né? Ou aquele torcedor fanático, ele não quer nem saber se o Pinotti tá ajudando, se não tá ajudando. Se não trouxer jogador, se ele não ser um Alexandre Matos da vida, por exemplo, os caras vão cair em cima dele. Então, assim, eu tô preocupado. Eu não tava muito preocupado não, mas eu tô preocupado porque tem que ter peça de reposição. Pode vender, eu não sou contra vender. Até acho que o valor pelo Luiz Araújo, se for esse de 38 milhões, né? Acho que vamos arredondar para 40 milhões, que o São Paulo quer que fique. Aí beleza. Vai ficar ali girando em torno da casa do David Neres lá. Agora, aí é uma grana boa. Agora do Thiago Mendes, ele tem só 23 anos também, né? Parece que não, mas ele tem só 23 anos. Vai vender o cara por 25, eu acho muito pouco. Eu acho que poderia chegar aí na casa dos 30 só pro São Paulo. A gente acabou de ver o cara aquele zagueiro do Palmeiras lá, esqueci o nome dele, um carequinha lá, o Vitor Hugo. O cara foi vendido por 8 milhões de euros. 30 pau no zagueirinho pereba daquele. Então por que não pode ser 30 milhões por um médio volante ali, bom de bola, que tem só 23 anos, forte, do jeito que a Europa gosta. O Thiago Mendes tem o estilo da Europa de jogar. Então eu acho que se for por valores justos, que façam bem ao São Paulo e tal, eu sou a favor, desde que tenha peças de reposição. Não precisa nem ser a altura dos jogadores, mas, por exemplo, o Caleri tá pra conversar com a diretoria. Pô, vai entrar uma grana, faz uma proposta, bicho.
Vai sair o Chaves aí? Beleza, tem o Caleri. Amanhã você não sabe se o Giba, até eu gosto do Gilberto, mas eu acho que é só um momento que ele tá vivendo. Eu acho que ele nunca teve uma regularidade assim na carreira dele. Então eu acho que é só um momento. Aí você tem um Caleri ali pra ser o banco do prato, opa, já ajuda. O Wellington nem tá voltando ali, eu acho que pro lado do Araújo nem tem muita necessidade de contratar. Marcinho, Morato e o Wellington nem acho que dá pra ajudar. Aí precisaria de mais um meia, mais uns 2 zagueiros, aí um zagueiro e mais um volante, uns 2 volantes, porque você vai perder o Thiago Mendes e você vai perder o João Schmidt, né? Que já quebra, vamos dizer assim. Então fica complicado. Se a gente for montar o time hoje sem esses caras, eu até fiz uma brincadeira aqui, daria pra montar um time assim, ó, Renan, Lucão, Maicon, com 3 zagueiros, Renan, Lucão, Maicon, Militão, Jusilei, Cícero, Edmar, Marcinho, Nem, Cueva e Prato. Tipo assim, fica muito fraco do que a gente tá hoje. Não tem condições de brigar. Você falou de meio campo, né? Cara, abre o cofre, abre o cofre e traz do Bob, meu. Da Ponte, do Inter lá, que seja. Traz então, o cara, meu. Um cara quer vir. E a diretoria tá com um pouco de mão de vaca, vamos dizer assim, né? Porque parece que o Fernando Bob só não veio por causa de 500 mil reais. Porque o São Paulo estava disposto a pagar os 3 milhões, mas tinha essa dívida que o Fernando Bob tinha com o Inter, que era de 500 mil, que o Inter queria que o São Paulo assumisse a dívida. Assim, eu penso da seguinte forma, tá precisando muito do cara. 500 pau no mundo do futebol é dinheiro de pinga. O valor dele já era 5, você já conseguiu diminuir para 3. Beleza, tem 29 anos, mas o cara vive um bom momento, é um bom volante, eu acho ele anos-luz na frente do João Schmidt, que eu acho... Bem regular, é um volante regular. Mas na frente do João Schmidt, pra mim, ele tá anos-luz, assim. Então, assim, já seria, na minha opinião, melhor que o Schmidt, então já tava valendo a pena. E por causa de 500 pau, velho, não vai trazer o cara, então... Do que adianta você vender os caras por 70 milhões, 100 milhões, se você não vai ter 500 mil ou não quer gastar 500 mil a mais pra contratar um jogador? Aí. Então vamos pro bolão aí? Ponte. Tem que fazer, né? Vamos Ponte aí, Preta, São Paulo. O que você acha? O mundo é diferente da ponte pra cá, hein? Mas, oi! Não adianta querer, tem que pá. Presida, Ponte Preta, São Paulo. Lá na ponte. Lá na ponte. Cara, eu acho que a gente vai ganhar. Não vai ser com facilidade, porque a ponte tem um bom time. Mas eu vou chutar aí uns... Eu acho que a gente vai tomar gol. Então uns 2-1. Beto, Ponte Preta e São Paulo. 2-1. 2-1. Will, Ponte Preta e São Paulo. Vai ser um jogo extremamente aberto. 3-2 São Paulo. Pode dar print nessa conversa. Léo Gago, Ponte Preta e São Paulo. Seu palpite. Dormiu? Tava tão bom. Ou seja, daqui 15 anos ele voltará. É isso aí. Senhor Ricardo Fly. Cara, eu acho que vai ser uma partida de 2-2. 2-2? Pode printar a minha conversa também. Pera aí. Então, pera aí então. Ô Ricardo, você joga cartola? Jogo. Joga. Tem um time no cartola também. Sim, a gente tem uma liga aí que a galera tá fulminante aí, quase 900 times, valendo premiação e tudo, cara. E só que aqui a galera do programa tá ruim pra caramba. Até o presídio aí que vai se gabar, ele já tá em mais de a galera do centésimo programa, cassete. vírgula. Mas a galera... Já começa a falar que não tá acompanhando muito, que essa semana não deu pra atualizar. 900 times, eu tô lá no bolo dos 140 lá, meu. Tá Oxi, ruim, cara. tá bom pra caramba. Tá ruim, você tá ruim, não adianta. Passou dos 3 dígitos, tá ruim.
Agora é o Beto, que tá lá perto do último lá. Não, o Beto é retardatário. Ô, meu Deus, eu já falei, até a 7ª rodada é bônus. Tem uns caras aí que tava todo pá, que na primeira rodada fez uma pá de ponta. Eu falei, meu, esse cara é tão ruim que na 7ª rodada eu brincando, eu já vou tirar a pontuação que ele tá na minha frente. Já tá acontecendo. Essa rodada ele já pontuou menos que eu. Então já vai vendo aí o que vai acontecer. Eu só queria fazer só porque o Silvio não tá. Eu só queria fazer fala assim dele. um adendo aqui. Eu sou ruim no Cartola, eu tô ruim no Cartola, porém eu esqueci de escalar o time e fiz mais pontos que o William. É só isso que eu queria dizer. Olha, em minha defesa eu quero mandar vocês todos tomar no. Não, eu quero falar assim, a gente tem quase 900 times, né? É isso, né, Gil? 900 times. Isso. Eu tô entre os 1000, tá bom, cara. Sabe, eu não tô reclamando. Ué, mas se tem 900 times, como que você vai estar entre os 1000 se tem 900? Essa é a piada, porra. Mano, corta aí, Gil. Pô, presida. Tira do programa. Ferrou, presida. Tragou a piada. A piada já era boa. Eu não jantei, porra. Eu tô aqui 2 horas fazendo essa piada pra você estragar. Mas a piada não ia dar certo, porque só tem 862. Pô, só foi você falar a piada, perdemos 40 times aí. Ó, não, mas agora, ó, como prometido aqui, o campeão do mês, ele tá convidado a participar do programa. Só que ele precisa se manifestar aí, que a gente não sabe quem é quem aqui nessa bodega, né? Não, Gil, ele já se manifestou já. Ah, é? Aham, ele mandou uma mensagem lá no fechou. Facebook do programa. E ele falou lá, o time dele é o Citrus, Daniel Rodrigues. Daniel Rodrigues. Ele até... Citrus? É, Eu perdi ele mandou com um time chamado Citrus? Não, você não perdeu com um time. Você foi massacrado. O cara tem 253 pontos. Não, então... o nome do cara. Ele é Citrus também, cara. Ele se ficou cheio de gás aí e chegou lá em primeiro. Não vale. Então Daniel Rodrigues, o senhor com 253 pontos, 91. Nosso primeiro colocado do mês aí, está convidado a participar do nosso próximo programa. Agradecer a participação do nosso convidado aí, Ricardo, blogueiro do lance aí. Obrigado pela participação. Espero que vire nosso ouvinte, né? Todo o programa aí, bora escutar a gente. Não escute a concorrência. Não, mentira, pode escutar também. E é isso aí, falar pra galera que tá escutando a gente aí. Nos siga no Facebook, Twitter, Instagram. Bora lá e vamos pra cima da ponte aí. E é nóis. Bora São Paulo. Tchau. Vai, ô presida. Não, deixa o Ricardo primeiro aí. Vai, Ricardo. Fala tchau pra galera aí. Pode deixar seus contatos, seu blog. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite. Foi bacana o papo. Descontraído, mas ao mesmo tempo analisando mesmo a situação de São Paulo. Sem fanatismo, né? Tipo assim, sem ficar procurando tampar o sol com a peneira. Porque a gente tem que torcer, mas a gente não pode colocar a realidade, a dificuldade que está o São Paulo passando numa fase difícil, né, por cima de tudo, e ficar só falando que a gente tem que apoiar, porque torcedor não é idiota, né? Senão, se a gente ficar só falando que a gente tem que apoiar, a gente vira torcedor chapa branca, um torcedor imbecilizado, e a gente se transforma em macaco de auditório do programa Raul Gil, né? Aquelas meninas ficam batendo palma lá, nem sabem o que tá acontecendo. Então é legal a gente brincar também, ter humor, mas também analisar a situação do time, pra gente não viver numa realidade imaginária. Agradeço mais uma vez vocês aí, vou passar a acompanhar mais o programa e convido o pessoal também para acessar o blog que chama... dentro do lance, que chama Crônicas do Morumbi. Eu que escrevo sobre o futebol brasileiro e o São Paulo, e sempre buscando analisar, e o lado torcedor é que o São Paulo reencontre seu caminho de glória, né? É um caminho difícil, o São Paulo está numa situação complicada, mas agora o Leco foi eleito presidente. Se o papel do torcedor é apoiar na arquibancada, quem tem que tomar as decisões para que essas transformações aconteçam é a diretoria, né? O poder do torcedor vai até um certo ponto.
Então que o São Paulo, depois de passar por grandes situações vexatórias, como queda de presidente, terceiro mandato, que o São Paulo retome a ser um clube pioneiro como sempre foi. Um abraço a todos aí e tamo junto. Valeu, nação tricolor. Mais um SPFcast. Nosso 12º programa. Vamos bombar na divulgação. Mandar pra geral aí. Agradecer a galera aí do WhatsApp, do grupo Família São Paulo. Mandar um salve pra galera. Um salve lá pro pessoal da página Zoeira Tricolor, tamo junto. E pro nosso grupo lá de transmissão, também Zoeira Tricolor. E só pra finalizar, siga o líder, meus patinhos no Cartola. Eu gostaria de retweetar esse último comentário do Presida, mandando ele tomar no... Olha. Então, Presida, eu não vou nem comentar esse negócio de Cartola, eu vou dar um de Beto, eu vou da 7ª rodada, sabe? Enfim, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que nos curte, que nos comenta, que nos retweeta, enfim, todo mundo que curte a página, que curte o podcast do São Paulo. Eu gostaria de mandar um abraço para as pessoas que me corrigiram, porque eu fiquei falando Cuerva semana passada e o cara ficou me corrigindo. O cara sabe que eu sou do interior, o pessoal do interior fala porteira mesmo, sabe? E a gente fala Cuerva aí, e se eu falei Cuerva de novo, perdão, mas não tem jeito, sou do interior, bicho. Eu sou aqui de Diadema. Puta merda. Interior, mano, eu moro aqui, divisa com Diadema aí, então a gente pega esse sotaque aí do pessoal do interior, a gente fala assim mesmo. Mas enfim, gostaria de mandar um abraço aí pro pessoal das minhas páginas, aí do Centurião Mito Sagrado e do Centurião Volta, por favor. São as páginas aí, mandar um salve pra todo mundo e semana que vem tem mais. E São Paulo sempre, cara. Abraço. Valeu, soberanos. Obrigado aí por essa paciência para nos ouvir aqui. Tentar falar um pouco do São Paulo. Ouviu falar Cuerva que ninguém merece. Cruel isso daí. Ouviu o Presida pensar que ele é bom no Cartola também é triste. Tentar ouvir quando o Léo participa, né? Ou ele participa, ou ele gagueja, ou ele dorme, é foda. Agradecer ao convidado aí da semana. E logo mais estaremos com o próximo programa aí. Espero que vocês tenham curtido o de hoje. Vamos tentar melhorar aí pros próximos. Valeu, galera. Tamo junto. Beleza, agora aí pra finalizar. Impressão minha ou o Léo voltou? Léo, você tá aí? E aí? Aí, falei que ele tava. Se despede, Léo. Isso aí, galera. Queria pedir desculpa aí a minha ausência dos últimos programas. Eu senti muita falta de vocês. É muito bom estar aqui. E eu queria dizer que eu vou reagir no Cartola. Me aguardem. Isso aí, até a próxima. Sim, estavam falando que iam vencer, mas o jogo é em casa, amigo. Estádio 97. Faz 15 anos que não vejo acontecer, desde a época do meu avô. Com patrocinador achando que era o tal, o Alexandre Matos tá comprando mal, a tia Leila vai cortar o pulso. E todo mundo sabe, não tem mundial, na Libertadores vai tomar um pau, o Felipe Melo sempre é expulso. Sim, é mito. Pode cornetar, mas é que eu acredito. Podem criticar, mas não ganham no grito. Esse gol cabal não funciona comigo. Desperdício. Borra foi caro e tá virando mico. Gastaram uma grana, era o favorito, mas o Morumbi não ganhou nem no apito. Chupa. E o que adianta ter um elenco rico, se no campo é meia boca, é nosso freguês antigo.
E agora vou falar porque o centro bonito. Palmeirenses estão aos gritos, Prato botou no butico.